Marcos, capítulo 9, do 42 ao 50. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia. Na misericórdia eu espero um pouco mais. Não estou com pressa. Até meia-noite é domingo ainda. O culto é domingo. Então até meia-noite é domingo ainda. Né? Pronto. Amém? Vai falar assim. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga, aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurá-lo o seu sabor? Tenham o sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento está aqui a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, vir com Teu Santo Espírito, meu Pai. Que o Senhor possa me capacitar, ó Deus, para pregar a Tua palavra, Pai, para anunciar o Teu Evangelho nessa noite, Pai. Eu também oro pela vida dos meus irmãos, ó meu Pai, que essa palavra, ó Deus, possa atingir os corações dos meus irmãos, ó Pai, e cair como uma semente em uma terra fértil, meu Pai, em uma terra que esteja sedenta por ouvir a Tua palavra, ó Pai, e que venha germinar no tempo propício, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, Jesus está tratando nessa sequência aí da última parte do capítulo 9 de Marcos, ele está tratando coisas muito sérias. Ele fala sobre o custo do discipulado, ele fala sobre servir aos outros, ele fala sobre expulsão de demônios que precisava de jejum e oração. Ele fala que existem outras pessoas que servem a Deus da mesma maneira que nós não somos a última bolacha do pacote, como a gente viu no domingo passado, e agora ele trata de algo muito sério e muito importante. Ele trata da gravidade do pecado. Ele começa a trazer os discípulos à consciência dos seus pecados. O quão grave é o pecado, o quão o pecado ele destrói a vida, a nossa vida. E que se a gente não estiver atento, nós seremos destruídos pelo pecado. E no início aqui ele começa a falar que ai daquele que fizer um pequenino se desviar dos caminhos dele. Ai daquele que fizer um dos pequeninos pecar e errar. Mas, Leandro, quem são pequeninos aqui? Pequeninos aqui que Jesus quer tratar é os crentes, aqueles que são novos na fé. E Jesus olha e fala, olha, ai daquele que fizer um desse pecar, um desse pequenino errar. Então Jesus está tratando questões que envolvem a nossa salvação, que envolve algo muito sério. E ele traz nesse trecho a gravidade do pecado e a seriedade que tem de fazer alguém pecar. No verso 37, Jesus vai enfatizar que aqueles que recebem pessoas humildes, ou seja, crianças,
no nome dele, está recebendo a ele próprio. E agora ele fala que quem fizer um desses pequeninos cair e pecar, vai receber no seu corpo uma condenação muito grave, uma consequência muito grave. Ele fala assim, no verso 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar como uma grande pedra amarrada no pescoço. Em outras versões, em outros lugares, fala que seria amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço. Seria melhor para aquelas pessoas que chamam um cristão ou alguém pequeno na fé, rapaz, esquece disso, larga isso, vamos bora pro bar beber, é melhor. Jesus fala, ai daqueles, seria melhor que fosse amarrado uma grande pedra no seu pescoço e ele morresse afogado. Tamanho a seriedade de que é fazer alguém pecar. Tamanho a seriedade que Jesus mostra sobre o pecado. Essa era uma das maneiras usada pelos pagãos de matar os outros, sabiam? Na antiguidade, os pagãos usavam essa maneira para matar as pessoas. Amarravam uma pedra de moinho no pescoço e jogavam o caboclo no mar. E ele se afogava. E Jesus ele fala, olha, seria melhor morrer dessa maneira do que você fazer alguém pecar. John Lennon, como eu faço alguém pecar? Às vezes eu chamo para fazer alguma coisa de errado. Às vezes eu uso pedras de tropeço para afastar as pessoas dos caminhos de Deus. E ele fala, cuidado, que é melhor ter uma morte horrorosa do que fazer alguém desviar, do que fazer um pequenino desviar, uma criança na fé desviar dos seus caminhos. Lucas, ele relata esse mesmo trecho, essa mesma história, e ele fala que é inevitável que pessoas se desviem dos caminhos do Senhor, isso é inevitável na caminhada. É inevitável isso acontecer, mas Jesus traz aqui que pode ser inevitável, mas por quem isso acontece, ele tem um peso muito grande nas suas mãos, do sangue inocente. É como se ele tivesse o sangue daquele que pecou e errou e se desviou nas suas mãos. É como se ele tivesse o sangue desses pequeninos nas suas mãos. Mas, John Lennon, quem está na igreja, quem é cristão, não faz o outro se desviar, não. Faz. Até pastor faz pessoas se desviarem. Hoje o que nós estamos mais vendo são pastores fazendo pequeninos se desviarem dos caminhos do Senhor, acreditando numa mentira, achando que é verdade. Pastores que estão como lobos, tragando a vida dos pequeninos de Deus. Mas aí Jesus olha para os seus discípulos, e essa conversa aqui era para os seus discípulos, e Jesus está o tempo todo agora, desde esse momento em que ele começa a caminhar para Jerusalém, aonde ele seria morto, ele está ensinando coisas muito sérias para seus discípulos. Ele está ensinando coisas muito sérias para nós nessa noite, nos cultos de domingo. Nós estamos aprendendo coisas muito sérias. E essa questão da indução ao pecado, da gravidade do pecado, é algo muito sério, porque já acostumamos viver com o pecado. Nós estamos num mundo corrompido, nós estamos num mundo onde caminha para o mal, e fazer o mal se torna normal. Sabe por quê? Sabe como fica normal fazer o mal na nossa sociedade? Liga a sua televisão lá, na reportagem. O Jornal do Maranhão que mais fala é sobre feminicídio, que é morte de mulheres, assassinato de mulheres. É o que mais fala
no jornal do meio-dia do Maranhão, no JM1. É o que mais fala. É sobre feminicídio, sobre assassinato de mulher. E sabe como isso ficou normal para as pessoas? Mas, John Lennon, isso é um escândalo. A gente fica apavorado quando escuta que um ex-marido, um ex-namorado matou a sua ex-mulher, sua ex-companheira. A gente fica apavorado. Mas logo se esquece, sabe por quê? A pessoa dá essa notícia e logo depois, vamos agora ver o resultado do jogo de domingo. Flamengo e Fluminense ficou quanto? Pronto, já esqueceu da notícia ruim. Notícia ruim está ficando normal. Notícia ruim está ficando banal. Porque em todos os momentos a gente vê falando sobre notícias ruins. E acaba virando normal. E aí Jesus alerta os seus discípulos que o pecado na vida do crente não pode ser normal. O pecado, a prática pecaminosa na vida do crente não pode ser normal. E aquele que faz um cristão se desviar dos caminhos, era melhor que ele pulasse com a pedra amarrada no seu pescoço e morresse afogado, porque não é normal. Não é normal. Jesus começa a enfatizar sobre a santidade. Quem mais fala com vocês sobre que nós somos pecadores sou eu, talvez. Que passou aqui e vocês mais ouviram falando que nós somos pecadores, inclusive esse que vos fala, sou eu, que eu falo direto. Só que o grande problema, sabe o que está acontecendo na nossa sociedade? Que todo mundo já se acha pecador. Todo mundo está se achando pecador. Se eu perguntar para cada um aqui, você vai falar, não, eu sou pecador. Agora, o grande problema é que as pessoas não estão fazendo mais nada para viver em santidade. Se eu sou pecador, a minha natureza é pecaminosa, eu não preciso mais procurar viver em santidade. O que é viver em santidade? É não pecar, é fugir da aparência do mal, é não praticar atos pecaminosos. E o que são atos pecaminosos, John Lennon? Atos pecaminosos, como vocês já viram que a gente ministrava para criança, vestido de palhaço, de canelinha e risadinha. Você lembra? Vocês já viram aqui uma vez. Pode ser que daqui uns dias a gente apresente de novo. O que a gente ensina para as crianças? Sobre pecado. Porque a criança não sabe o que é pecado. Ela está ainda formando o seu caráter, formando o seu pensamento. Mas eu quero também trazer para vocês o que é pecado. Talvez nessa noite você fale assim, eu ouço muito falar de pecado. Mas eu não sei o que é pecado. Pecado é tudo o que eu faço com as minhas mãos, tudo o que eu penso, porque pecado é aquelas coisas ruins também que eu penso, não é só o que eu faço com as minhas mãos e com os meus pés, é tudo o que eu penso, é tudo o que eu ouço, que é pecado também, algumas coisas que eu ouço. Tudo então que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Isso é pecado. Aquilo tudo que eu faço que não agrada a Deus, isso é pecado. E Jesus estava alertando os seus discípulos que quem fizer alguém pecar, um pequenino dele, pagará um alto preço. Pagará um alto preço. Porque não é isso que se faz. O reino de Deus é um reino de santidade. É um reino em que nós devemos procurar ser santo. As próprias escrituras vão falar, olha, seja santo porque eu sou santo. E a santidade está sendo deixada de lado. E a gente vive a nossa vida, eu sou pecador, rapaz, eu sou ruim mesmo. Rapaz, eu sou ruim. Mas só falar que eu sou ruim, não adianta de nada se eu não começar a procurar mudar a minha vida. Só diagnosticar o pecado na minha vida não adianta de nada. Uma pessoa que diagnostica que tem câncer
Se ela não começar a fazer quimioterapia, não adiantou de nada. Porque saber que ela tem câncer não vai salvar ela. O que vai salvar vai ser o que ela vai fazer. A quimioterapia. Saber que eu tenho pecado e que eu sou pecador não vai me salvar, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas, John Lennon, você fala que a salvação é por meio da graça. Sim, a salvação é por meio da graça. Mas a graça de Deus não é uma graça barata. Ela custou um alto preço. Foi o preço de sangue. Um preço de morte na cruz. E agora o que nós devemos fazer é procurar viver uma vida em santidade. Iremos tropeçar? Iremos. Mas ninguém anda querendo cair. Ou você anda querendo cair? Rapaz, eu tô doido para levar uma queda bem ali fora. Bater com a cabeça naquela quina ali. Ou vontade de levar uma queda. Eu, pelo menos, não. Se tiver alguém que anda querendo cair, não sei. Nós também não devemos andar querendo pecar. O pecado é um acidente. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada de santidade e não na prática do pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele nos salva por meio da graça. Sim, porque de maneira nenhuma eu vou conseguir ser bom o suficiente para entrar no céu. Mas o convite dele é: vivam em santidade. A seriedade que ele traz do pecado aqui é algo gritante aos nossos olhos. Não sei se você percebeu na leitura, enquanto nós estávamos lendo as Escrituras, o que ele fala que seria melhor. Então, diagnosticar, meu irmão, é um passo, mas é o primeiro passo. E se você não fizer os outros passos, não vai adiantar de nada o diagnóstico. Assim como uma doença. Não adianta nada. Ah, fulano, você tem diabetes. Tá bom. Agora eu sei que eu tenho diabetes. Mas vou lá, meto o pé no doce, boto açúcar no café, boto um dedo de café e 2 de açúcar. Adiantou eu saber que eu tenho diabetes? Não. Agora vai adiantar quando eu começo, opa, se eu tenho, eu vou procurar a fazer os exames, ver o que eu preciso fazer, ter uma alimentação balanceada, aí sim adianta. Vir aqui nos cultos e saber que eu sou pecador e não fazer nada para lutar contra o meu pecado, não adianta de nada. Eu preciso travar uma guerra contra o meu pecado e cada um de nós temos pecados que precisamos travar uma guerra ferrenha contra ele. Porque senão iremos morrer. Porque senão iremos para um lugar que o próprio Jesus fala. As pessoas estão deixando de falar desse lugar. Mas Jesus enfatiza aqui esse lugar. Jesus usa 3 figuras. Jesus usa 3 coisas para mostrar o pecado. O que vemos, o que faremos e aonde vamos pode constituir tropeços para nossa alma. O que é tropeço para nossa alma, John Lennon? É morte eterna para nossa alma ou vida eterna para nossa alma. Esses 3 sentidos, eu não sei, ou coisas que a gente faz, ou coisas que a gente usa para fazer, que é a mão, os pés e os olhos, podem ser instrumentos de santificação, de procurar viver segundo a vontade de Deus, ou pode ser instrumentos de perdição. Essas 3 coisas podem ser usadas para nos salvar ou para nos condenar. Existe só 2 caminhos.
Existem só duas portas, só dois caminhos. Um é o caminho largo e o outro é estreito. Não tem outro caminho. Ou é o caminho da salvação, ou é o caminho da condenação. Não existe outro caminho. As pessoas aí afora, eu já falei, falam que todos os caminhos levam até Deus, mas é uma mentira. Porque senão não precisava de escrituras. Se nós pudéssemos viver da maneira que nós queremos, não precisava de Bíblia, não precisava de igreja. Porque no final ia ser todo mundo salvo. Se nós não precisássemos viver uma vida em santidade, não ia precisar de Bíblia, não ia precisar a gente estar reunido aqui num domingo. Não ia precisar. Mas Deus, Ele traz algumas regras de santidade, que nós devemos observá-las. Primeiro, Jesus usa a questão da mão. O que ele fala lá no 42? Se a sua mão o fizer tropeçar, o que ele fala? Lê a sua Bíblia aí para ver se é igual a minha. 43. Aham. Justo. O que ele falou? Se sua mão fizer pecar, o que você faz com ela, Adão? Corte. Corte fora. John Lennon, misericórdia, aqui nós ia estar tudo sem uma mão, sem um pé, sem um olho, nós ia estar tudo aqui defeituoso, porque pecado a gente peca. Jesus, ele traz a seriedade, ele fala sério, ele fala, olha, se a sua mão te fizer pecar, corte ela, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. É isso que Jesus está falando. Jesus está mostrando, Aparecida, a seriedade do pecado. E às vezes nós estamos brincando com o pecado. E às vezes nós estamos dialogando com o pecado. A mão, sabe o que a mão simboliza aqui, que Jesus está querendo dizer? A mão simboliza a maneira que nós fazemos as coisas. As nossas mãos podem nos levar para o céu ou nos levar para o inferno. As nossas mãos. John Lennon, como assim? Como assim, John Lennon? A minha mão pode ser instrumento para eu pegar isso aqui, a Bíblia, ou para eu pegar uma arma e matar alguém. E Jesus fala, se sua mão te fizer tropeçar, se sua mão, Adão, te fizer você fazer uma atrocidade, corte ela, joga fora, fica com uma mão só. É isso que Jesus está falando. Porque senão, sabe o quê? Você vai ir para o inferno. Porque o pecado não é brincadeira, é coisa séria. E como eu falei, a gente brinca com o pecado. O pecado vem, a gente brinca com ele. Mas Jesus é claro. Roubo, assassinato e outros pecados feitos com as mãos. Tantos outros pecados feitos com as mãos. Tantos outros que nos levam para o inferno. Tem muitas pessoas agora, nesse momento, usando as suas mãos como instrumento de maldição e de perdição. Não usam as suas mãos para o que é bom. Sabe uma maneira de usar as suas mãos que é pecaminosa? É quando alguém erra e nós apontamos o dedo. A nossa mão está sendo de maldição.
E está nos levando para o inferno quando eu aponto o dedo. Olha lá, fulano é pecador, tá errado. Só que a gente esquece que quando tem um dedo apontando para frente, tem 3 apontando para mim. 3 dedos voltando para mim. Mas a nossa mão, em vez de ser símbolo de abençoar, ela pode ser símbolo de perdição. Para mim e para os outros. E Jesus é categórico. Ele fala, olha, corte-o. Sabe por quê? E ele repete isso aqui um monte de vezes nas Escrituras. Uma regra que a gente aprende de interpretação das Escrituras é que quando alguma coisa se repete muito, ela quer chamar atenção para nós, para aquilo. E Jesus repete isso muito aqui. Olha só, aonde o fogo não se apaga, aonde o verme não morre. Jesus fala isso o tempo todo. Aonde fogo não se apaga e aonde o verme não morre. Da onde que ele está falando? Do inferno. Aonde o fogo não se apaga. Opa, John Lennon, então tem inferno? Tem. Se Jesus está falando que tem, tem. É a seriedade da palavra. O próprio Jesus, ele fala para os seus discípulos e para quem estava ali reunidos ouvindo ele. Tinha mais gente. Aonde Jesus estava, tinha um monte de gente atrás dele. Tinha uma multidão, sempre. Em alguns momentos ele precisava se retirar para ter um momento a sós com seus discípulos e tudo mais. Tinha mais pessoas ali ouvindo. E agora, ele fala outra coisa. Ele fala o quê? No 45. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. Aonde acontece o quê? Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Epa! Se a gente diagnosticou que nós somos pecadores, já estamos sem uma mão. Perdemos uma mão aí. Agora perdemos um pé. É isso que Jesus está falando. Corte fora. Lança fora. Os pés simbolizam os caminhos por onde nós andamos, para onde nós vamos. Os nossos pés, como as nossas mãos, podem ser, na nossa vida, instrumentos para a salvação ou para a perdição. Para onde nós estamos caminhando? Para fazer o mal ou para fazer o bem? Para ir à igreja ou para ir para outro lugar? Aonde nós estamos indo com os nossos pés? Se for para pecar, corte-o. Porque a gente não consegue ir aonde os nossos pés não levam. Você consegue? Eu não. Meu pé tem que levar. Mesmo se você for engraçadinho e falar, mas eu estou de carro, é o meu carro que me leva. Mas seu pé também está ali. Ah, mas quem não tem pé? Aí brincadeira, né? A gente está falando aqui sobre caminhos do pecado. De alguma maneira ele é levado. Quem não tem. Mas o que Jesus quer tratar aqui é, se o seu pé te levar para pecar, corte ele. Corta, Adão. Se o seu pé te levar para o pecado, corta ele e lança fora, porque é melhor entrar no céu, é melhor entrar no céu aleijado. É isso que Jesus fala, do que entrar e ir para o inferno com todo o seu corpo. Com todo o seu corpo. Os nossos pés podem nos levar para cometer adultério, pecado. Os nossos pés podem nos levar para matar alguém. Os nossos pés
Só estou citando alguns pecados aí para ficar bem fresco na sua cabeça e você ter algo para você pensar. Os nossos pés podem me levar para fazer uma fofoca para um outro, de alguém. Os nossos pés podem ser levados para eu falar uma mentira. Tudo isso é os nossos pés. Mas os nossos pés podem nos levar para abençoar uma pessoa. Os nossos pés podem nos levar para ir para a igreja. E quando eu falo ir para a igreja, não é apenas vir neste lugar, porque este lugar não vai te salvar. 4 paredes não salva ninguém. Tá bom? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso aqui não salva ninguém. Então por que a gente tem que vir aqui, John Lennon? Essa é uma expressão de culto ao Senhor. Mas o que salva é Jesus Cristo. Se eu não me arrepender dos meus pecados e não confessar a Ele como Senhor e Salvador da minha vida, não adianta eu vir para cá. Maria fedida. Pousou no meu cabelo e bati nela. Fedeu tudo aqui. Vamos embora. Lá eu chamo de percevejo. Lá eu chamo de percevejo, mas aqui algumas pessoas chamam Maria fedida. Aí eu já falei Maria fedida que todo mundo... Outra coisa que pode nos levar para pecar. O peixe morre por onde? Tem gente que já aprendeu aí. A gente ficou ligado aí. Rapaz, ela pousou de novo e eu bati nela de novo. O peixe morre por onde? Por que pelo olho? Aprendeu, né, Bia? O ditado fala o quê? Mas o ditado que o povo fala... Hã? Mas primeiro é o olho. Ele tem que... Como é que ele sente o cheiro debaixo d'água? E aí ficou ruim, né? Sente. Mas isso aí é história para outro dia de biologia. Vamos voltar para cá, para a palavra. Os olhos. Sabe por quê? Porque se o peixe não olhar, vamos usar essa teoria, se ele não olhar, ele não vai até lá. O desejo dos olhos. E os olhos têm levado muitas pessoas a pecarem. Os olhos é uma das ferramentas que mais levam as pessoas para pecar. E aí Jesus fala, olha, se o seu olho te fizer pecar, sabe o que você deve fazer? Arranque ele e joga fora. E é sério o negócio. Queria eu que Jesus estivesse falando aqui uma brincadeirinha para os discípulos. Pegadinha do malandro. Mas não, ele está falando da seriedade do pecado. E é sério isso que ele está falando. E ele fala, olha, se os seus olhos te fizerem cobiçar algo que não é seu, a inveja entrar no seu coração, se os seus olhos te fizer olhar vídeos que não é para olhar, lança fora. Arranque-o. Porque é melhor você entrar nos céus caolho do que ir para o inferno. Jesus, ele olha para os seus discípulos e alerta uma seriedade que muitas pessoas, tô nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tô nem aí, não tem nada não. Mas é sério, o pecado é algo sério, e o pecado tem levado um monte de gente para o inferno, e a gente não está atento nisso. O pecado muitas das vezes tem nos levado para o inferno e a gente ainda não caiu em si. A gente só diagnosticou, eu sou pecador, mas não tem feito nada para andar em santidade.
não tem se arrependido, não tem procurado viver para Cristo. Continuamos na nossa prática pecaminosa. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, é melhor vocês entrar sem essas partes do corpo no céu. Mas, John Lennon, no céu você falou que não vai ter doença, não vai ter nada. Como nós vamos entrar lá no céu sem um braço? Não vai ser tudo perfeito lá? Sim, mas Jesus aqui ele usa uma hipérbole, se eu não me engano, que é o nome da palavra. O que é hipérbole, John Lennon? É um exagero para mostrar a seriedade das coisas, do pecado. É óbvio que Jesus não está falando aqui literalmente. Essa parte das Escrituras não são para ser interpretada literalmente. O que é literalmente, John Lennon? Eu pegar isso aqui e aplicar. Porque senão daqui a pouco vai ter um monte de gente mutilado, mesmo assim com o pecado. Porque a raiz pecaminosa nasce no nosso coração. Jesus não está falando sobre cortar. Jesus não está falando, Adão, sobre arrancar os seus olhos. Pode ficar tranquilo. Não quero chegar aqui domingo, não, e ter um monte de gente com o braço cortado, com o olho, sem olho. Não, porque o pecado está dentro do coração. E o que Jesus está falando aqui? Trave uma guerra radical contra o pecado. Trave uma guerra radical contra o seu pecado, senão você vai ir para o inferno. Jesus está nos alertando nessa noite. Trave uma guerra contra o seu pecado. Jesus, ele te salvou por meio da graça. Mas trave uma guerra contra o seu pecado. Trave a guerra contra o pecado. Não deixa o pecado te levar para o inferno. Não deixa. Lute. Devemos remover, sim, aquilo que nos afasta de Cristo. As coisas que nos afastam dele. Se é isso aqui que nos afasta de Jesus, remova. Tire. Se é ver vídeos no Instagram, TikTok e tantos outros, desinstale. Ah, Juliano, não dá para eu ficar sem celular. Então desinstale. É preferível você ficar sem celular do que ir para o inferno. Se tem uma amizade que te leva para o mau caminho, deixe a amizade. Que a amizade que leva para o mau caminho não me leva a mal, mas não é amizade. Se as amizades te levam para o pecado, abandone as amizades. Não fique com pessoas que te levem para o pecado. Não dá para brincar com o pecado. O pecado é mortal. E a morte não é só a morte física, é a morte espiritual. Se fosse só a morte física, ainda estava bom. Mas não é apenas a morte física que o pecado traz. O pecado, ele acarreta morte espiritual. O pecado acarreta distanciamento de Deus. O pecado acarreta sofrimento eterno, aonde o fogo não se apaga e aonde o verme não morre. Se ele está falando verme aqui, é porque vai ficar corroendo. Roendo. E não morre. O fogo queimando. Não se apaga. Misericórdia. Queria eu abrir a cabeça de cada um de vocês e colocar o arrependimento dentro da cabeça de vocês e a santidade, mas eu não posso fazer isso. O que eu posso é anunciar a verdade. É de que se nós não nos posicionarmos diante de Deus, nós iremos para o sofrimento eterno.
A mensagem de Jesus, a primeira coisa que ele começa a pregar quando ele inaugura o seu ministério é: arrependam-se. Não dá para brincar. Por isso que a salvação não é apenas vir nesse lugar, ser batizado. Mas João, lendo as Escrituras, fala que eu preciso ser batizado. Precisa, sim. Mas não é apenas isso. Precisamos crer e nos arrepender. Quem crê, de fato, se arrepende da sua vida passada e não quer mais viver no pecado, quer viver em santidade, porque tirando isso é só balela, como dizem lá. Conversa da boca para fora. Se não haver frutos de arrependimento, não houve arrependimento. E quais são os frutos de arrependimento, John Lennon? É lutar contra o pecado, é não querer praticar o que praticava antes. E isso sim é fruto de arrependimento. Ninguém acredita na conversa do outro que fala assim: eu estou arrependido. E no outro dia ele está fazendo a mesma coisa. Se arrependeu mesmo? Não. Porque nem está lutando. Se arrepender pressupõe luta contra o pecado. Existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho de santidade, para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, gente. E eu queria que você estivesse sentindo a seriedade que o meu coração está nesse momento. Se eu pudesse compartilhar o meu coração com você. Porque isso aqui é sério. Jesus, ele alerta os seus discípulos coisas sérias. Olha, se não houver arrependimento, se não houver uma vida em santidade, vocês irão para o inferno. É isso que Jesus está falando. Aonde fogo não se apaga e aonde verme não morre. Misericórdia, gente. O inferno não é um conto de fadas, mas de fato ele existe. Como você sabe, John Lennon, já foi, não e nem quero ir. Eu sei porque a Bíblia fala e eu creio na Bíblia. Eu creio em Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo está falando com os seus discípulos. Que existe um lugar de sofrimento, que existe um lugar de fogo, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não se posicionaram diante de Deus. Existe esse lugar de tormento, mas existe aquele lugar de salvação, existe aquele lugar de vida eterna para aqueles que creram, para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que em algum momento falaram: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade. Existe a salvação. Jesus não apenas fala do inferno, mas ele próprio estava ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe o inferno, mas aqueles que estão em mim não vão para o inferno. Existe sofrimento, mas aqueles que estão em mim não vão para o sofrimento eterno. E é isso que nos traz a esperança. Vocês acham que se eu não acreditasse nisso, eu estaria aqui? Tinha saído lá do Rio de Janeiro para vir morar no sertão, no meio de um povo que eu antes não conhecia. Hoje eu conheço todo mundo, mas antes eu não conhecia. Vocês acham que os apóstolos falariam e morreriam por isso daqui se eles não crescem que era verdade? Vocês acham? Vocês acham que Pedro seria crucificado de cabeça para baixo? Que Paulo seria decapitado por causa do Evangelho? Que tantos outros sofreriam martírio se não acreditasse ou se fosse um conto de fadas, uma mentira? Não.
Não. Ninguém morre por alguma coisa que não acredita. As pessoas dão a vida pelo que elas acreditam, mas pelo que elas não acreditam, elas não botam a mão no fogo. Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno. Ele o descreveu como um lugar de tormento. É sério isso. Nessa vida, como eu já falei, existem dois caminhos, apenas dois. Eu já falei da história do muro também, não já? Mas eu vou falar mais uma vez para refrescar a sua memória. Diz que tinha um camarada, e isso é uma historinha, tá bom? Essa não é realidade. Mas tinha um camarada que estava lá em cima do muro. Estava ele lá em cima do muro. E Jesus aqui, vem para cá, vem para o meu lado. Ei, vem para cá, desce daí do muro, vem para cá. E Satanás está lá do outro lado, de braços cruzados, só olhando, quieto, sem falar nada. E Jesus, vem para cá, porque senão você vai morrer, você vai para o sofrimento eterno, vem para cá. E aí aquele cabra se incomodou, fala, por quê? Aquele lado lá estão me chamando, e você está quieto aí. Aí ele bate a mão no peito e fala, porque o muro é meu. Quem está em cima do muro já é meu. Cima do muro não existe meio termo. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Ou nós de fato nos arrependemos de nossos pecados e caminhamos em santidade, ou não. Não existe meio termo, gente. O inferno é sério. Mas o que me dá alegria é saber que o céu existe e é real. As promessas de Jesus Cristo, elas não falham. Verso 49 e 50, os teólogos consideram uns dos versos mais difíceis de interpretar. Eles falam assim, cada um será salgado com um fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurá-lo o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Porém, os teólogos chegam numa conclusão e pensam que Jesus quer dizer aqui que aqueles que serão salgados com o fogo serão provados nessa terra. Muitos teólogos acreditam que é isso que Jesus estava querendo dizer, que nós seremos tentados nessa terra, passaremos por sofrimento nessa terra, provações nessa terra. Porém, assim como o sal serve para quê? Para que o sal serve? Salgar. Mais o quê? Temperar. Mais o quê? Vocês usavam isso direto aqui, para não estragar. Para conservar. O sal serve para conservar. E parece que Jesus está dizendo aqui, os teólogos chegam num consenso de que Jesus está falando isso. Olha, vocês passarão por privações e tentações e provações aqui, mas assim como o sal não deixa o alimento apodrecer, vocês não perecerão. Aqueles que confiam em Jesus Cristo não perecerão. Aqueles que se arrependeram e se colocaram aos pés da cruz, apesar do fogo aqui, da provação, eles não vão ir para o fogo eterno, porque é fogo diferente. Aqui o fogo nos prova, o fogo nos purifica. Enquanto nós estamos em vida. Só que quando acabar a vida, acabou. Aí só existe um desses dois caminhos. E como eu vivei aqui, que vai falar. Por isso, procuremos viver em santidade, procuremos viver em arrependimento.
Arrependei-vos, porque o dia e a hora estão chegando. E vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. Eu estou esperando. Não, uma hora eu vou. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Eu vou. Vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. E aí? Acabou o tempo. E aí já era. Aí não existe mais. Aí não dá mais. Aí não tem tempo. Os crentes são purificados por meio do fogo, do sofrimento e da perseguição. Mas assim como o sal conserva o alimento, eles serão conservados. Aqueles que creem em Jesus Cristo e se arrependem e o aceitaram como seu único Senhor e Salvador, serão conservados para aquele grande dia. Esse fogo não destruirão. O sal é bom. Ele termina no verso 50. Mas se ele deixar de ser salgado, para que serve? Se o sal perder a característica dele de salgar o alimento, para que ele serve? Para nada. Para nada. Ele não vai restaurar o sabor, porque o sal é isso. Ele restaura o sabor. Ele conserva os alimentos. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz com todos, com os outros. É isso que Jesus fala para nós essa noite. Para a gente concluir nessa noite, o pecado é algo muito sério e pode nos levar para a condenação eterna. Cristo nos ensina a travar uma guerra radical contra o pecado. Trave essa guerra radical contra o pecado. Não brinque de ser crente. Ou é ou não é. Porque se eu venho nesse lugar e não quero tomar parte, não quero me posicionar, eu só estou enganando a mim mesmo. Trave uma guerra radical contra o pecado. E a certeza que nós temos é que os sofrimentos aqui passados nos conservarão firmes para a salvação em Cristo Jesus. E eu, antes de orar ao Senhor, e eu sempre estou aberto a você chegar e falar: de Oleno, eu quero, nos cultos geralmente não tem apelo. Apelo é falar, alguém quer se converter? Não tem, geralmente não tem. Mas se você quiser tomar uma posição na sua vida, me procure. Talvez você fique com vergonha de levantar a sua mão na frente de todo mundo, mas me procure. Converse comigo. Converse com a Natália. Procura a gente. Porque isso aqui que eu preguei para vocês é verdade. E como eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo, da realidade que é isso daqui. Como que eu queria olhar no céu, chegar no céu e ver todo mundo aqui, que está aqui lá. Olha só. Se no inferno há fogo que não se apaga e o verme, ele rói, não morre. Olha só no céu. O que haverá? Apocalipse 21, no verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então compensa, meu irmão, travar uma guerra contra o seu pecado. Chegar em casa, bote a cabeça no travesseiro ou na sua rede, onde você dorme, e pense: o que está me afastando de Jesus? Eu quero abrir mão, porque eu prefiro Jesus do que qualquer outra coisa.
Eu prefiro Jesus do que o meu prazer. Porque um dia eu estarei com Ele, na glória. E esses são os dois caminhos que eu tenho: salvação ou condenação. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, nesse momento, ó Pai, nós oramos, ó meu Pai, e pedimos, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, porque, ó Deus, parece, ó Pai, que às vezes nós não conseguimos, ó Deus, mas nos ajude a lutar contra o nosso pecado, nos ajude, ó meu Pai, a travar uma guerra, Pai, contra os nossos pecados, ó Senhor. Nos ajude, ó Pai, a tomar uma posição diante do Senhor, Pai. Nos ajude, ó meu Pai, a descer do muro, Pai. Nos ajude, ó Deus, a seguir o único caminho, Pai, que é o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude, Pai. Por favor, Deus, é essa nossa oração, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém.